nome é Augusto e hoje eu vim mostrar a vocês como foi a minha jornada no Pokémon Platinum Nuzlocke. Nuzlocke é aquele modo de jogo super difícil, cujo tem as regras de você só pode capturar um Pokémon por rota, se ele desmaiar ele é considerado morto e não se pode usar itens em batalha. Lembrando que você não pode também upar acima do nível do Pokémon As do ginásio que você irá enfrentar. Ou seja, você tem que deixar ele no mesmo nível, ou se ele passar no nível do ginásio, você tem que mandar o Pokémon para a caixa. E não pode usar ele até você passar o ginásio. Os nossos iniciais foram o Garchomp, o Spiritomb e o Rampardos. A escolha era óbvia, eu ia de Garchomp nessa. E logo à frente a gente teve que lutar contra o rival, que sinceramente eu não imaginei que seria tão fácil nesse início de jogo. Afinal, Pokémon do tipo dragão, como o Garchomp, já tinha Dragon Rage, então acho que eu não preciso dizer exatamente o que aconteceu no final dessa batalha. A gente é convidado pela Dawn a adentrar no laboratório do professor Pokémon para poder receber a nossa Pokédex e nomear o nosso queridíssimo Garchomp. Tornamos a nossa casa, onde a nossa mãe nos entrega um mapa da cidade, da região, e a mãe do nosso rival nos entrega uma caixa que ele esqueceu e nós temos que entregá-lo posteriormente. Então, nos entrega nossas primeiras Pokébolas, que nós já voltamos na rota anterior para poder tentar capturar um Mesprit, que é um lendário local da região, e sinceramente foi muito fácil, eu joguei uma Pokébola e consegui capturar ele. E ele seria o primeiro membro do nosso time, desconsiderando o Garchomp, que é nosso inicial. E eu acho que um tipo psíquico agora para início de jogo ia ser muito forte também, junto com o dragão. E foi uma boa escolha ter pego ele. No caso, muita sorte de ter encontrado ele logo de início. E eu admito que eu nunca gostei desse Pokémon, mas que por ele ser do tipo venenoso eu me esforcei um pouco para poder capturar ele. Mesmo que a gente quase morreu nessa luta. Infelizmente ele usou um golpe venenoso e a Io ficou envenenada por bastante tempo. E eu não vou mentir, eu voltei correndo para o ginásio após ficar envenenado, porque estava com muita pouca vida e perder um Garchomp logo de início do jogo ia ser desesperador. Bom, logo em seguida, depois de me curar, eu decidi logo enfrentar o primeiro treinador. E bom, foi muito fácil. Afinal, o Dragon Rage é um ataque que dá 40 de dano estático, sempre vai dar esse dano. E no início do jogo ele é muito forte, afinal, quase nenhum Pokémon consegue ter mais de 40 de vida. Treinado pela Dawn, logo em chegar em Deep Life, e a gente acaba escutando o Loki falando sozinho. Ele é um detetive da região que aparece após a gente derrotar os membros do time Galalax, que é o time vilão dessa região. Ele sempre chega atrasado, então entregamos ao rival o pacote que a mãe dele havia pedido para entregar e recebo o Pokétech, que é o nosso relógiozinho, após completar uma task pegando os bilhetes de os palhaços aí pela cidade. Eu compro algumas Pokébolas no Pokémart e sigo para a próxima rota, em direção ao ginásio, cujo a gente encontra o rival, e nós temos uma batalha que não foi muito difícil, já que Babel é um Pokémon tipo psíquico e o primeiro Pokémon que ele joga é um Budew, ou seja, em 2 turnos, usando Confusion eu derrubo ele, e logo em seguida aparece o Spiritomb, que eu não preciso nem dizer o que aconteceu logo em seguida, afinal, Yo aparece e... Boom.
Após derrotarmos alguns, a gente encontra o primeiro encontro dessa rota, que é um Armaldo, que eu nomeei carinhosamente de Armaldo, que é o nosso terceiro membro do nosso time. E a gente adentra na caverna de Orebird. A gente chega na nossa próxima cidade e se cura e vamos atrás do nosso próximo encontro. Que, bom, era uma Jinx, e eu devo admitir, eu estimei muito esse Pokémon mais pra frente. E dessa vez eu decidi não capturar ela, o que se torna meio irônico no futuro. A gente encontra um Bagon, capturamos chamamos ele de Vector, e logo em seguida mandamos o líder do ginásio voltar a seus afazeres. Ao entrar no ginásio, a gente encontra os capangas e foi bem rápido, afinal eles eram muito fracos e não serviram nem para aquecimento. Que logo em seguida seguiu a mesma regra para o líder, afinal ele também foi extremamente fácil. Eu começava com o Vector e trocava para a Yu, que finalizava com One Shot. Ela finalizou o Venomoth com o Hit e o Turtwig com o Hit, que logo em seguida o seu último Pokémon também. E assim nós conquistamos a primeira insígnia dessa jornada nova. Contra o XP-Share, que foi um aliado muito importante nesse jogo, nessa gameplay, porque ele ia dividir a experiência com nossos dois Pokémon. Assim eu poderia deixar a Io na frente, tancando tudo, pelo menos até que ela chegasse ao nível do próximo ginásio, e poderia aliviar a barra para os nossos outros Pokémons que não estavam tão upados. Ao encontrar em Dude Life City esses dois capangas do time Galactic, a gente caceta eles junto da Down, que estava com o Rampagus nessa hora, e seguimos para as próximas rotas. A gente encontra uma garota que teve o seu pai sequestrado pelo Team Galactic, que estavam nessa construção do mundo de velho, que eu nunca me lembro o nome, onde a gente derrota ele, logo em seguida de capturar nosso próximo membro da equipe, o Gito, nosso querido Grotol. Branca no Mogi, na casa de vento, sei lá o nome desse local, e a gente tem que voltar para Florama para encontrar uma nova rota, da qual encontramos dois membros do time Galactic, pulinando um cara aleatório, onde nós ajudamos ele, e em seguida ele nos entrega a chave da casa do moinho. E mel, que a gente poderia ter usado para poder ter um próximo encontro, talvez eu utilize isso no futuro. Temos vários membros do time Galactic e a sua, como posso falar lá, comandante desse time, da qual ela tinha um Easy e eu estava com muito medo dele se explodir. Afinal, explosão leva quase que um Pokémon, quase certeza seu. Se eu não estiver enganado, ele leva de 86% da sua vida a 104%. Isso depende muito do RNG. Afinal, o Pokémon explode tem muita chance de matar ou não. E eu estava com muito medo. Era um desafio muito importante, afinal, bom, logo em seguida ela tinha um Central. E ao resgatar
o doutor, a gente vai seguir o nosso caminho, do qual eu faço o primeiro erro dessa nossa jornada, que infelizmente fica marcado até o final dela. E bom, eu vou deixar vocês na íntegra do que acontece. Um erro meu, nós tivemos a perda no nosso primeiro Pokémon capturado, o Babel. Eu já estava criando um afeto absurdo com ele, afinal, ele poderia se vir a calhar, psíquico. E, bom, esse foi o primeiro erro que eu tive na nossa jornada, do qual eu não iria me esquecer, afinal, foi a primeira morte do nosso time. E, bom, eu não estava guardando eles na Pokébola, na caixa, eu estava dando releasing, ou seja, não era possível mais utilizá-los de forma alguma, mesmo que eles ainda estivessem na caixa. Do qual encontramos com a Cheryl e ela serve como um suporte para o nosso time. Em todas as batalhas a gente é obrigado a batalhar em dupla, mas ela vai nos curar todo o término de batalha. E aqui nós temos encontros duvidosos, por assim dizer. É estranho dizer isso, mas um carinha que gosta de capturar insetos tinha um Arceus, que não foi dificuldade, é claro, a gente foi carregado pela Shiny junto da Garchomp. E o resto da jornada dentro dessa floresta foi tranquilo até que ver. Infelizmente o Vector também morreu nessa maldita floresta por causa de um desgraçado que usou Self-Destruct e ainda deu crítico por cima. Então a gente já havia perdido 2 Pokémons antes do ciclo de ginásio. Um Chinchou, que nomeamos de Lama, e logo em seguida chegamos na próxima cidade, da qual temos o ginásio do tipo Grama. Nos despedir de Vector, que infelizmente agora está no céu, junto com Babel. Eita, havia uma rota nova com alguns treinadores e eu decidi treinar os nossos Pokémons para estarmos prontos para o ginásio. Todavia, este maldito escalador, não sei falar o nome dele, simplesmente com seu Executor me deu muito trabalho, paralisando e sendo irritante, basicamente. Colocou até a nossa cartinha para dormir, que foi um pouquinho preocupante, mas nós conseguimos lidar com ele no final. Um encontro com a Cynthia, que nos entrega o HM Cut, que vai ser o futuro para a progressão do jogo. Caso eu percebi que dessa vez inverteu os papéis. Na realidade foram os capangas que me deram um pouco mais de dificuldade do que o próprio líder de ginásio. E foi bem tranquilo, até mesmo não usando a Yo, por mais que tenha aparecido do Steel Wizard, que possivelmente poderia ter se explodido comigo, mas a gente conseguiu relevar a situação sem necessidade da Yo, o que já é um bom começo. Mas nos a nossa segunda insígnia da jornada, tornando possível utilizar o HM Cut, que
precisamos usar para poder invadir a base do Team Galactic. Decidi invadir a base do Team Galactic e começo a explorar. Ao chegar em um dos andares, eu acabei me deparando com esta aberração novamente, que não foi um problema por si só, porque ela não conseguiu matar, mas foi preocupante e me deu bastante medo. Infelizmente, com o Macargo, ele me envenenou e me deixou deveras desesperado por causa justamente do que havia acontecido antes. Ficar envenenado e ter que voltar correndo para o centro Pokémon, e ainda mais depois de ter tomado um self-destruct na cara. Deveras traumatizante, devo dizer. Se complicaram. Neste Capan em específico, aquele primeiro Blaziken dele me deixou aí eu queimando. E infelizmente eu tive uma das piores decisões da minha vida, que foi desmerecer a Jinx, que nessa batalha provou que ela podia ser um pouco mais útil. E infelizmente, com muito pesar, Io venha a falecer por culpa de uma burrice. Eu havia relevado o fato dela ser do tipo gelo e desconfiei totalmente que ela ia me dar tanto dano. E ainda mais eu havia me esquecido do efeito de Burn, que seria brutal pra mim. E sinceramente, depois disso eu pensei que a jornada tinha acabado, que ia ser muito difícil continuar sem ter a Io no meu time. Então eu fiquei meio desesperado e fui atrás de qualquer rota que eu já não tivesse encontrado algum Pokémon para tentar capturar e adesar ele à nossa equipe. E, bom, eu me encontrei com esse Fermente maldito que só consumiu minhas Pokébolas e me deixou um pouco traumatizado, porque ele quase deu one shot no meu Guito. Eu voltei pra Gibilife, peguei a Old World, um pouco as rotas, eu decidi capturar alguns novos pokémons da água por causa da Old World. E, bom, eu consegui capturar um anão em formato de A, que eu nomeei gentilmente A. E ao voltar um pouco mais o jogo, eu me surpreendi com esse encontro e eu acho que vai ser ele que vai decidir como vai prosseguir a nossa rota. Afinal, bom, depois de tanto desespero e confusão, eu acho que somente ele pode mudar o rumo da nossa jornada. Nomeamos ele de Luke, em referência ao Luke Skywalker, e ele vai ser a nossa esperança. Bom, eu devo deixar claro que foi uma experiência única trazer esse primeiro episódio, afinal eu nunca havia editado um vídeo tão longo. Quando eu comecei a gravar, eu não tinha pensado muito bem como eu ia trabalhar com isso, então eu apenas deixei gravando a minha gameplay, o que rendeu um arquivo de quase 1 hora. Então, para poder reduzir isso para este tamanho e ficar viável para vocês, eu tive que recortar muitas coisas. Eu agradeço a todo mundo que acompanhou até aqui. Eu possivelmente vou trazer o próximo episódio, talvez amanhã ou depois, depende de quando você estiver vendo esse vídeo. Eu peço desculpas se vocês escutaram algum ruído, algum latido de fundo. E é isso. Até. Foi boa.